Olá, gente! Vamos iniciar as nossas aulas falando sobre o sistema capitalista. Origem do capitalismo. O capitalismo surgiu na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XI e XV, tornando-se predominante no século XVIII. Vejam, o capitalismo ele passou a ganhar força no século XV devido ao sistema feudal falir. Então, a partir daí, o capitalismo ele passou a ser adotado em quase todo o mundo. O que é o capitalismo? É um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação de riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção e na divisão de classes. Vamos entender bem direitinho esse conceito. Sistema que visa o lucro. E o que é o lucro, economicamente falando? Lucro é a renda ou ganho obtido após a realização de uma atividade econômica. Vou dar um exemplo bem simples. Digamos que uma pessoa decide comprar canetas para vender e gaste R$200 na compra dessas canetas. E após vender todas as canetas, ela tem apurado R$300. Então, do valor obtido, ela tira os R$200 que gastou, comprando as canetas, ficando com R$100, que é o seu lucro. O exemplo aí vai deixar claro que para se obter lucro é preciso fazer investimentos. Para se fazer investimentos é preciso ter dinheiro, é preciso ter capital. Então, todos aqueles que possuem dinheiro numa sociedade capitalista poderão fazer empreendimentos e assim vão obter lucros e, consequentemente, acumular riquezas. Seguindo, sistema baseado na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, em geral, as fábricas, as terras, os estabelecimentos comerciais, os bancos, as corretoras de seguro e todos os outros meios de produção dentro do sistema capitalista, geralmente não pertence ao Estado, e sim a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. É importante aí salientar que esses indivíduos, logicamente, possuem muito dinheiro, por isso são donos dos meios de produção e, através desses meios de produção, lucram e acumulam riquezas. Divisão de classes. O capitalismo é um sistema que divide a sociedade em classes. A classe dos que têm dinheiro para investir, por isso são os proprietários dos meios de produção, e a classe dos não proprietários, por não possuir dinheiro para empreender. Estrutura social do capitalismo. No capitalismo, a sociedade está dividida em duas classes. Classe da burguesia, que é a classe dos empreendedores, dos capitalistas, daqueles que detêm os meios de produção necessários à produção de bens e mercadorias dentro do sistema. Já a classe do proletariado é a classe dos trabalhadores, daqueles que, por não possuir os meios de produção, vendem sua força de trabalho e, por isso, não conseguem acumular riquezas. Vamos falar agora sobre as fases do capitalismo. O capitalismo possui 3 fases, né? A primeira fase é chamada de capitalismo comercial. Nós temos ali a expansão marítima, século XV. Nesse momento, né, século XV, ainda não havia industrialização e o sistema estava baseado em trocas comerciais, ou seja, o lucro era obtido através do comércio. Essa fase ela foi marcada pelas grandes navegações iniciadas lá no século XV, onde os europeus conseguiram chegar à Ásia e posteriormente à América, lugares que eles não conheciam, mas que desses lugares eles obtiveram muitos produtos como matérias-primas, metais preciosos, especiarias, e eles pegavam esses produtos e levavam para comercializar no continente europeu, lucrando, né, bastante,
E também as pessoas desses lugares, os asiáticos e os americanos, eles se tornaram mercado consumidor dos produtos europeus. Então, ocorreu nessa fase um intenso comércio e onde esses comerciantes, eles lucraram muito e acumularam muita riqueza. Segunda fase, né, que é chamada de capitalismo industrial, temos ali Revolução Industrial, inicia-se no século XVIII. Recebe esse nome devido ao advento da Revolução Industrial, que foi o surgimento das máquinas. Então, a partir daí, todo o processo produtivo passa a ser feito nas fábricas com a utilização intensa de máquinas. O lucro ele passa a ser obtido principalmente através da produção industrial. E para finalizar, nós temos aí a terceira fase, que é chamada de capitalismo financeiro. Nós temos aí, bancos, inicia-se no século XX. Então, essa é a fase, estamos nessa fase, na fase atual do sistema capitalista. Então, o que é que está ocorrendo? Hoje, como é que se obtém, os grandes empreendedores, os capitalistas, como é que eles obtêm os lucros e acumulam riquezas? Eles obtêm os lucros através da junção dos bancos e das empresas, certo? Hoje o capital, ele nem é assim, o capital exclusivamente vindo das indústrias, nem é um capital exclusivamente dos bancos. Ocorre essa junção e dessa forma, nessa nova fase ou nessa fase atual, os grandes empreendedores, aqueles que compõem a classe da burguesia, ou seja, que compõem a classe dos capitalistas, dos grandes empreendedores, certo? Eles permanecem lucrando e acumulando riquezas. Bom, gente, nossa aula termina por aqui. No próximo vídeo farei um repasse do que expliquei hoje e darei continuidade ao assunto falando sobre as características do capitalismo. Então, um abraço para todos, certo? E só um lembrete mais uma vez, fique em casa.